que é o Fábio que está falando, né? Para o nosso conexão aí, preâmbulo, falando, tirando dúvidas sobre o que a gente conversou até agora entre todas as conexões aí, né? Relembrando aí as conexões aí que a gente conversou, fez muitas conexões, muitos bate-papos aí nesse tempo aí, que foi sobre o cadastramento de processos, nós fizemos bastante coisa, fizemos sobre as parametrizações de campos e tabelas, uma importância para que você consiga não usar o CPJ só na tua parte de gestão, na tua parte de processual, mas sim na parte de gestão mesmo, da informação para você gerar relatórios, gerar BI e assim por diante. Fizemos também muita conexão sobre controladoria, como que você pode estruturar teu escritório depois do cadastro feito do processo, com as células e equipes direcionando, usando os fluxos do sistema, o workflow, lembra? A importação de publicação, como que eu distribuo, como que eu organizo isso tudo dentro do meu sistema, né? Então, entre as 10 passos da controladoria que nós tivemos aí, que foi interessante, né? Então, você vai ter esse controle dentro do sistema, né? Dentro disso, a gente também passou por uma questão dos relatórios. Quais relatórios que eu posso gerar? Como que eu posso modificar um relatório padrão no meu sistema? Organizar esse meu relatório dentro do CPJ, organizar relatórios de forma automática para que eu envie para os meus clientes, para funcionários internos do meu escritório, do meu departamento jurídico, assim por diante. Também tivemos também muitas questões sobre o BI. Como que eu posso gerar o BI? Quero gerar um BI aqui dos meus processos, né? Então eu vou conseguir gerar o BI aqui dos meus processos, para saber quantos processos eu tenho por uma matéria, para exportar para o Excel, para gerar gráficos, né? Então a gente conseguiu, de somente organizar uma tabela dentro do sistema, até coisas bem mais complexas a gente conseguiu mostrar no Conexão. A estrutura de um fluxo de trabalho completo e assim por diante, né? Então você vai conseguir ter ter toda essa noção dentro do Conexão aí com todo mundo. Conseguimos também ter um cadastramento, ter uma parte financeira, né? Bom, o plano de contas que foi demonstrativo de resultado. Então aí você tem a facilidade, você vai poder conseguir gerar aqui o teu DRE do escritório, né? Criar as contas específicas para cada coisa, para cada receita, para cada despesa e assim por diante. Isso tudo está ligado ao contas a pagar a receber. Aqui você tem recursos de gerar o demonstrativo de resultado, né, dos últimos 12 meses, gerar fluxo de caixa, a gente viu, gerar boleto, gerar nota fiscal. Então a gente faz aquela integração financeira, que seria o quê? Essa integração financeira, tanto a parte financeira administrativa do teu escritório, como também a parte financeira jurídica vão se ligar. Então, o escritório pode utilizar todo o financeiro aqui dentro para administrar. O departamento jurídico vai poder usar algumas partes do financeiro para gerenciar custos de processo e assim por diante. Então, tudo isso a gente viu aqui dentro, depósitos judiciais, cálculos, um módulo de contratos que você vai conseguir agilizar, colocar contratos e colocar níveis de funcionário nesse contrato para usar o timesheet. Então a gente viu que no timesheet aqui mudou. Você hoje utiliza o timesheet através das minhas atividades. Então toda atividade sua que tiver aqui, você vai ter aqui o tempo para fazer o timesheet, né? Então a gente aprendeu também que a importação de publicação, que nós vimos lá, na hora de eu importar uma publicação dentro do sistema, tá aqui. Ó, lá nas minhas atividades vai ficar as importações da publicação, para que eu use a classificação correta da publicação, né? Que classificação? Eu tenho aqui uma classificação que eu posso utilizar.
Bom, ele vai puxar para vocês. A gente viu, fizemos bastante conexão sobre essa organização dentro do sistema, essa forma de a gente poder utilizar, de lançar e assim por diante, né? Além dos relatórios, além da parte de integração financeira, ferramentas adicionais nós fizemos também, como fazer manutenção, como ter regras assim. Então tudo isso a gente passou nesse ano aí com as conexões, né? E eu acho que foi muito bem, muito produtivo, muito interessante para todos aí, acho que foi bom. E eu estou aberto aí a perguntas aí para dentro das pessoas que estão alocadas para fazer algumas perguntas aí, né? Dentro todos esses tópicos aí que a gente trabalhou, né? Então a gente consegue utilizar todas essas ferramentas do CPJ. Então o grande objetivo da Conexão Preâmbulo foi o quê? Passar uma ideia do que tem de novo no CPJ, do que tem até coisas, funcionalidades mais antigas, e depois chegar a vocês a usarem isso para quê? Para que vocês gerem dúvida, padronização, cadastro, recurso e assim por diante, né? Então você vai ter essa funcionalidade dentro do CPJ. Estou aberto a perguntas aí, vou falando aqui de outras funcionalidades que nós trabalhamos aqui dentro do CPJ. Tivemos também o CPJ Connect, falamos também sobre o CPJ Connect, a forma de você abrir uma porta do teu escritório, tanto para o cliente final, como para os teus advogados, para os teus funcionários do departamento jurídico e assim por diante, né? Então, veja, você vai poder utilizar, eu posso utilizar o Connect para disponibilizar o acesso dos processos deles, do Fábio, ele vai ter o acesso. Mas o meu advogado vai poder usar o Connect para ver todos os processos dele, consultar, ver documentos, ver agenda, e a parte financeira e a parte de controladoria vai poder ver dashboards padrões no Connect, que seria o quê? Ele poder visualizar gráficos e assim por diante. Então você vai conseguir utilizar aqui o Connect para essa funcionalidade. Então você vai ter essa forma de você trabalhar dentro do sistema, certo? Estou aberto a perguntas aí, vamos conversando, né? Eu acho que a gente pode utilizar o CPJ, começar no que vem com rotinas que foram conhecidas e que vocês aprenderam nessa conexão preâmbulo aí, né? Então acho interessante essa padronização, esse ajuste aí dentro do CPJ, né? Estou à disposição para perguntas, né? Se tiver alguém com perguntas, a gente vai conversando aí, ok? Dentro dessa rotina de todos os connects aí, todas as conexões que foram feitas aí durante esse ano, né? Tivemos várias abordagens, tanto na parte padrão, assim, operacional, né? Você vai ter a forma de você organizar. Então, a gente sempre fala que o CPJ não é só para um controle processual, é um controle de gestão mesmo, moldar os dados e tal, né? Então, esse aqui foi sempre a primeira bandeira que levantou aqui no Conexão. Mostrar que você tem o padrão que você tem que fazer, mas você pode melhorar isso. Não só para saber se o processo está no arquivo morto, está no normal, em que fase que ele está, ou que dinheiro que está entrando, que está saindo, tal. Mas você ter uma visão mais gerencial, né? A Mari está mandando uma pergunta aqui. É correto que no centro de custo constar o nome dos advogados para fazer o rateio das comissões? Em nosso escritório estamos utilizando esse formato, porém está interferindo em algumas análises financeiras. Tem outras formas de obter esse relatório?
de comissões por advogados, a não ser por centro de custo, no CPJ está correto você fazer, porque você vai pôr ali o centro de custo no título, né? Aí você vai ter aqui dentro desse título, vamos lá pegar a conta para receber, dentro desse título a receber, eu vou ter os centros de custo aqui, que podem ser áreas ou podem ser advogados, né? Mas qual interferência financeira? Será que não podemos montar um relatório que não saia o centro de custo, ou saia o valor só total e não o valor rateado, sabe? Porque o centro de custo vai dizer o quê? Este valor aqui está dividido em 30% e 70%, certo? Mas se você tem que fazer essa comissão por rateio, imagine que se eu tivesse aqui se fosse 60, aqui fosse 65 e o outro 5 aqui fosse para o sócio, certo? O que tem que ser feito? Quando você gerar um relatório por centro de custo, então, quais são os títulos que eu recebi que tem uma porcentagem para esse sócio? São 50 títulos. Esse 50 vai dar um valor de 10 mil reais para o sócio. Então você vai ter que gerar um outro título pagando esse sócio com um outro tipo de conta. Aqui eu só estou dizendo que esse honorário final de ação foi dividido por isso. Mas agora, esse 5% tem que ser um outro título que eu estou pagando. Talvez seja essa regra que você tem que fazer no teu escritório, né? Para você ver, para você poder separar por tipo de conta aqui. Uma coisa é a entrada do dinheiro, como está dividido. Quando você for pagar para o sócio esse 5% deste valor, eu tiro um relatório, olho o valor e repasso com uma outra saída de dinheiro. Aí você vai ter o controle da entrada e da saída, né? Talvez seja essa questão de fazer um tipo de conta da saída desse comissão de advogados, alguma coisa assim. Porque se eu gerar um relatório aqui, se eu tenho um relatório aqui por cento de custo, vai gerar um relatório para a gente mostrar, ó. Esse relatório aqui está assim, ó, do sócio tal. Então, esses valores que somaram, que o sócio tem que receber, tem que gerar um título para pagar para ele. Então, cada sócio Antônio da Silva, então, do título tal, ele recebe 30%, 100%, 3%, 50%, e assim vai ser uma relação do que entrou no teu escritório. Aí você pode fazer. São os baixados que eu recebi, quanto que eu vou pagar, o que está vencido do rateio dos sócios e assim por diante, certo? Tranquilo, Mari? Qualquer coisa, responda aí. Então, veja, essas são questões bem particulares. Então, muito bem o financeiro, as questões do financeiro, as questões tanto de gestão de informação. Deixa eu ver aqui de novo. Vamos lá agora. Acho que agora está aparecendo. Conectei de novo a tela lá. Então vamos lá, vou mostrar de novo o título ali, o relatório, por cento de custo. Vamos ver aqui. Aí tá ali, o centro de custo ali, ó. Nós estávamos vendo o centro de custo do Antônio. Lá embaixo vai mostrar o valor que ele tem que receber. Então isso tem que gerar um título depois para a gente visualizar, certo? Então isso é importante porque quando você for fazer o pagamento dessa comissão para este centro de custo, tem que existir um título
que vai sair do teu escritório com o nome do teu advogado, por exemplo, e com a conta. Esta conta tem que existir alguma conta aqui de saída, que vai sair o dinheiro aqui de uma forma, né? Certo? Então você vai ter esse controle aqui. Então eu posso ter aqui adiantamento, eu posso ter lá em cima, eu posso ter uma saída de honorários, de comissionamento. Vamos ver se eu tenho aqui comissão por capacitação, e assim você vai ter. Então você vai criar uma nomenclatura para sair. Então por isso que às vezes você tem que tomar cuidado com essa questão. Você tem que pegar e fazer isso. Certo, Mari? Então você vai ter, então, mesmo que você divida pelo tipo de rateio que for lá, o interessante é você pegar e montar isso aí. Ver essa saída do dinheiro. Tá? Tranquilo? Vamos lá? Mais alguma pergunta? Vamos lá, mais alguma pergunta? Vamos lá. Então é interessante, o rateio, ali o centro de custo pelo rateio, é interessante porque você consegue fazer esses relatórios depois, né? Sim, então, como você falou que é pago nas folhas de pagamento, não tem problema. Aí é o teu controle de gestão. Você vai ter que fazer uma saída desse dinheiro independente, entendeu? Agora eu digo uma coisa. Esse valor que está na folha de pagamento, você tem o título dele ali? Você lança o título do CPJ, né, do pagamento do salário pro comissionado, que vai ter o salário, vai ter comissão, vai ter um valor X, vai ter que estar ali. O título vai ter que estar ali com o valor, entendeu? Vamos lá, Maria. Qual a forma correta de lançar honorários no CPR para que todos os títulos tenham vínculo com as fichas dos processos? Aí nós temos que chegar numa questão. Se você quer que todos os títulos tenham vínculo com o processo, eu pergunto, o teu honorário é por processo que você recebe? Trabalha com pessoa física, cada contrato tem uma questão, cada contrato tem... Aí você pode usar como? Você pode usar a solicitação de providência financeira. Tá? O que a solicitação de providência financeira faz? Todo o processo que você trabalha aqui, na tramitação, vamos exibir aqui na tramitação, quando eu fizer uma solicitação de providência financeira novo a receber, quando eu lanço isso, vou receber de quem, vou pagar para quem, que conta, qual o valor, e quando eu liberar, isso vai para o financeiro lançar no CPR como uma entrada de dinheiro futura. Essa entrada de dinheiro futura, esse título vai estar amarrado ao processo, certo? Então você vai ter o controle. Essa é uma coisa. Outra questão que pode acontecer é o seguinte: você pode utilizar o conta corrente de clientes, só que na conta corrente de clientes aqui, de honorários, você lança os valores do honorário vinculado à ficha, que o faturamento de tudo isso vira um título. Então é mais geral. Então, vou guardando o dinheiro ali e no final do mês eu faturo. Qual que é a vantagem? Vira um único título para o teu cliente pagar, mas cada lançamento vai estar vinculado a um processo. A vantagem é que se você entrar no processo, exibir e olhar na conta corrente aqui agora, ele vai mostrar deste processo o valor que tem aqui, certo? Então aí você consegue ter esse controle aí dentro do sistema, sabe? Então você vai ter tem que ver qual seria a melhor lógica para você. Se você tem um cliente que tem vários processos, você quer só amarrar o gasto de cada processo, depois cobrar tudo dele, usa o conta corrente, que é melhor. Usa conta de horários. Se você tem um recebimento de êxito no final do processo lá,
e aparece assim esporadicamente, você pode usar o conta pagar, o SPF, que daí ele vai lá vir um título no teu conta pagar a receber e você vai ter o controle para lançar, certo? Depois em relatório a gente consegue mostrar para você aquele processo que teve de honorário, aquele outro processo, assim você vai tendo esse controle, certo, Mari? A questão de honorários é muito abrangente, né? Você, às vezes, para cada cliente tem um tipo de cobrança, ou uma área você cobra de um jeito, outra área você cobra de outra, e assim por diante. Então, tem que pensar bem certinho. Tá, trabalhista eu cobro mensal, fico lá lançando, recebo 10 mensal. O cível é êxito, outra por hora, e assim por então você vai tendo esses questionamentos e tentando organizar teu financeiro aí dentro, né? Fica melhor, certo? Ah, respondido, Mari. Pode me responder aí. Porque, veja, você consegue hoje dentro do CPJ fazer muitos controles de várias formas, às vezes a mesma função que você tem, o mesmo jeito que você vai cobrar de um cliente, pode lançar de um jeito ou de outro no CPJ. Todos vão chegar num objetivo comum, que é entrar o dinheiro na tua conta, que é você controlar a inadimplência, controlar vários questionamentos. Mas cada uma às vezes tem de um jeito diferente, né? Vamos lá ver, tá chegando mais uma pergunta aí. Tá, beleza. Então é interessante pensar dessa forma e você ter esse controle. Mas voltando ali à tua questão do título e tal, se você lançar direitinho o valor do título, a questão não vai ter, você não vai ter problema lá nos lançamentos. Principalmente se você coloca o teu comissionamento do advogado dentro do sistema, sabe? Dúvidas? Mais alguma questão? Vamos lá. Dúvidas? Então veja, todas essas questões assim do CPJ, tanto financeira, relatórios, né? Tudo isso você vai depender muito do quê? Depender muito dessa tua padronização de cadastro, né? Então é importante vocês pensarem nisso mesmo, no fluxo de trabalho, o que vai melhorar o fluxo de trabalho para daí eu conseguir gerar esses relatórios, montar e assim por diante. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Uhum. Porque, nota fiscal, porque a prefeitura não libera, não tá compatível para gerar o certificado, sabe, Mari? Então, tem lugares que a gente consegue, tem cidades que é fácil a gente fazer essa integração da prefeitura, tem os lugares que não. Então, compatibilidade mesmo técnica, assim, o certificado não é compatível com o sistema, não deixa fazer algumas requisições, tem várias regras que não deixam emitir nota fiscal, certo? Tá? Então, a gente conforme e outra coisa, se você está numa cidade que não tem nota fiscal pelo CPJ, a gente vai tentar homologar com a prefeitura. A Preâmbulo tenta lá e vai lá homologar. Daí, se conseguir homologar, vai gerar depois de um tempo a nota. Mas tem toda uma configuração, toda uma estrutura para emitir a nota fiscal, certo? Vamos lá, pessoal. Mais dúvidas?
esses questionamentos assim, mas a gente tem que ver bem a rotina de trabalho. Por exemplo, hoje você pode gerar boleto pelo CPJ. Mas qual que é a tua rotina hoje para gerar boleto dentro do CPJ para o meu cliente? Ah, eu gero todo dia os boletos num dia só, eu gero todas as notas num dia só. É bom ter uma rotina. Por quê? Porque dentro do CPJ existe uma função que eu posso emitir todos de uma vez o boleto, eu posso emitir todos de uma vez a nota fiscal e assim por diante. Então são regras que a gente consegue organizar dentro do CPJ com vocês. Mas depende muito dessa rotina financeira de vocês também, né? Na questão de, então é todo dia 5 de todos os meses do ano, eu gero todos os notas fiscais, todos os boletos para mandar para o meu cliente. Aí você consegue ter uma funcionalidade dentro do sistema que seria enviar boletos e notas fiscais. Então, todos os títulos que estão flegados com gere nota, ou gere boleto, ou só gere boleto, ou só gere nota, eu consigo mandar para os clientes de uma vez só. Tá? Ele manda para os clientes as notas fiscais tudo certinho. Então, são várias regras aí que nós conseguimos montar, amarrado sempre na tua rotina de trabalho, no teu fluxo, certo? Vamos lá, mais alguma dúvida? Questões mais da parte, também podemos, alguma dúvida da parte processual, temos aqui mais do financeiro, né? Pessoas que a Mari aqui é mais do financeiro. Aí tem mais uma pergunta aqui. Como funciona a exportação para contabilidade? Veja, quando você cadastra todo o teu plano de contas aqui, no plano de contas, nas pessoas, nos teus fornecedores, nos teus clientes, no banco, todos vão ter que estar vinculados a um código contábil. Este código contábil, essa configuração toda, vai existir uma configuração para depois você poder fazer isso aqui, ó. Exportação para contabilidade. Eu poder exportar um relatório ou em Excel, ou exportar um layout aqui, que é feita uma análise junto com a empresa de contabilidade, qual sistema que ela usa. Se ela importa um arquivo em Excel, você pode montar um relatório. Então, antes de eu fazer essa exportação para contabilidade, eu tenho que ver com a contabilidade todos esses códigos contábeis, essas regras que eu vou colocar dentro do meu cadastro, que quando eu gerar esse arquivo, ele vai entender, o 0001.1.2 é honorário mensal, o 001.1.3 é honorário êxito, o 10.1.5 é aluguel, o código contábil 12 é do banco, o código contábil 13 é do caixa interno, o código contábil 80 é do meu cliente. Para toda vez que quando eu importar para o sistema da contabilidade, ele fazer aquela partilha dobrada do crédito, do débito para dentro do sistema, tá? Então isso é uma análise junto com a consultoria da Preâmbulo e com a consultoria do teu contador, para padronizar o espelho aqui dentro, que é financeiro, mas as informações financeiras vão ser lançadas lá para o teu contador, certo? Depende muito também de toda essa tua estrutura, essa parametrização, essa forma de organizar aí tudo certinho, as informações dentro do CPJ. E aí facilita, né? Então, estando tudo redondo, com os códigos, tudo certinho, vai ser bem interessante, tá? Vamos lá, mais alguma dúvida? Uma dúvida, Mari?
Isso tudo facilita muito essas padronizações para você usar depois que você organizou toda a tua parte inicial do financeiro ou até do jurídico. Quanto mais você estrutura melhor toda essa parte, mais fácil vai ser você ter esses outros recursos no CPJ, né? BI, exportar para contabilidade, gerar documentos, gerar relatórios, fazer pesquisa, ter indicadores diferenciados, tudo isso vai aparecer no teu Connect também. Então tem várias funcionalidades aí que a gente consegue melhorar para vocês aí dentro do sistema. Mas com todo esse inicial, essa estrutura, essa base aí bem configurada. Vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta, né? Vamos lá, pessoal. Mais alguma pergunta? Vamos lá, tá vindo mais uma perguntinha. O campo de depósitos judiciais ainda não usamos. Onde podemos encaixar em nossa rotina? O depósito judicial é para você controlar aqueles depósitos que foram feitos em juízo, ou depósito em juízo ou em garantias. Então, para aqueles processos que você tem que... pegou um processo, você tem que ficar depositando em juízo porque a parcela do carro, a parcela tal, do apartamento está muito alta, está discutindo. Então, dentro de cada processo, quando você colocar ali depósitos, garantias, você vai ter um campo de depósito judicial, que você vai poder criar uma conta. Quando eu criar esta conta, tudo certinho, depois eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder colocar os valores do depósito judicial, para saber quantos depósitos já foram feitos em juízo. Então a parcela era 1.800, foi determinado pelo cálculo que tem que ser 1.100. Então vai depositando em juízo esse 1.100 enquanto rola o processo. Então, para o depósito judicial seria isso, ou juízo, ou você pode criar só uma garantia espécie aqui, um único depósito de garantia do processo. Tem que depositar 20 mil reais de garantia do processo. Deposita ali e fica vinculado. Aí você consegue ter os controles e depois saber quantos depósitos foram feitos e qual processo que tem essa garantia em depósito. Isso funciona bastante. Para saber depois se tem que resgatar o dinheiro, quantos processos eu tenho que tem depósito, que tem resgate. Isso funciona também para o depósito judicial, para depósitos recursais da trabalhista, que você deposita lá para entrar com recurso, depois tem que rever esse dinheiro, ou saber quantos processos tem da minha empresa com depósito recursal, que é aqui do lado também que você coloca. Depósito recursal aqui, ó. Você vai ter aqui, qual que é o depósito? Vai estar aqui o depósito com o valor. Aí você vai também saber quantos processos tem com o depósito. Além de você ter o depósito recursal, depósito judicial, e você vai ter a garantia como bem. A garantia como bem, você coloca também ter na garantia lá, que garantia? Um imóvel, um caminhão, a garantia do processo também você pode colocar tudo aí dentro. Então tudo isso você consegue fazer esse controle, certo? Vamos lá. Pode. Vamos lá, mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas, pessoal? Dúvida? Mais alguma pergunta?
Então é interessante esses campos assim que não são tão utilizados às vezes, são campos que são necessários para a gente poder ter controle, trabalhar e tal, mas chega uma hora que você, no dia a dia, você não se atende a cadastrar, a ter esse controle. Então é importante ter esse padrão para você poder cadastrar essas informações aí. Aí fica interessante. Por quê? Porque lá na frente você vai conseguir tirar relatórios. Quantos processos eu tenho com depósito, quantos processos eu tenho com aquele recurso, quantos processos eu tenho com aqueles valores ainda. Então, isso é muito importante, tanto para o escritório que tem empresas jurídicas como clientes, tanto como o departamento jurídico também, que tem que fazer esse levantamento para a empresa. Quantos processos tem em depósito e assim por diante. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Chegando aí, acho que não tiver mais nenhuma dúvida, acho que foi produtivo, respondemos algumas perguntas aí, né, sobre, mais focado bem mais na parte financeira, né. Vamos lá, aguardar mais um minutinho se tiver mais alguma dúvida. Então eu agradeço aí a presença de todos aí. Vocês podem acessar também o universidade.preâmbulo.com.br. Lá tem bastante tutoriais que foi também colocado. A gente está colocando quase toda semana um artigo, um vídeo sobre o sistema para vocês irem utilizando, né? Agradeço a ajuda da Thaís aí, que sempre ajuda, esse ano ajudou a gente na conexão também e na Universidade Preâmbulo, tá? E espero ano que vem a gente poder fazer mais conexões com novos temas de novo sobre financeiro, falar outras funcionalidades, tirar mais dúvidas dos clientes, que o objetivo é esse, a gente fazer um bate-papo rápido aí, tirar algumas dúvidas, que é uma dúvida aí que às vezes te ajuda numa rotina, te diminui tempo de serviço, dicas que podem te ajudar, às vezes você lança de um jeito, pode lançar de outro, às vezes é só uma organização de alguma tabela, alguma padronização te ajuda aí a mostrar os campos aí certinho, tá ok? Um abraço, muito obrigado aí para todos, um grande trabalho aí, um grande resto de semana para todos aí, um abraço.